os atores do TCP fazendo Daqui Ninguém Sai. É meta-teatro, não é nada original, nada novo no front, mas é muito honesto com o processo que a gente viveu. E aí uma coisa que eu acho que a gente não poderia fazer isso, foi um trabalho do cão, eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu sou workaholic, então não tem problema trabalhar, mas esse, assim, tá todo mundo com essa cara aqui, tá? Né? Trabalhando 6 horas, 6 dias por semana, né? Um ou outro dia, quando tinha 2 dias de folga, era tipo, ai, 2 dias de folga, trabalhou muito. E assim, esse trabalho, eu e o Henrique trabalhamos muito, sim, mas assim, ele só é possível de colocar de pé e tá como ele tá, e a gente ainda vai mexer com coisas hoje, vai mexer com coisas amanhã, mas assim, é porque o elenco topou. O elenco topou essa mudança, topou essa alteração, veio junto, trabalhou junto. Então, e aí me confirma que o teatro é coletivo, que os atores são a alma do teatro, e quem leva essa literatura para o palco, eu me emociono quando falei isso, porque eu acho mesmo, são os atores. E com mais, com menos dificuldades, com mais ou menos entrega, os atores é que mantém a emoção, mantém a palavra transformada em carne, né? Então, e fazer da televisão é fácil. Eu sou obsessiva por dar televisão, já fiz outras peças como atriz, como diretora. Não é fácil, porque como é que você vai colocar tudo que aquele homem fala, daquelas personagens, dessas histórias, falando alguma coisa a mais? Ele já disse tudo. Já disse tudo. Então, a gente trouxe o Dalton pra gente, para esse processo de criação, para esse processo que está exposto aí com altos e baixos, fluídas e vindas, com erros e acertos, mas é isso, o espetáculo acho que a gente pode dizer que é um pouco a nossa cara. Né? Ele soube de algum processo, algum lance da peça? Sim, a Fabinha, que cuida da obra do Dalton, conversou com ele. Você quer falar, Fabinha, sobre isso? Posso sim. Sou muito amiga da Nena, né? A gente teve essa ideia. Ele sempre gostou muito de teatro, chegou a escrever para teatro bem no começo da carreira, em 51. Então ele tem essa relação próxima, tem esse carinho enorme pela Nena, né? Sabia que seria uma escolha. A nossa proposta era trazer, além de alguns contos já conhecidos, trazer o Dalton com outras temáticas, assim, as pessoas não acompanharam toda a produção dele, assim. Muitas pessoas lêem os clássicos e ele continuou produzindo até 2014, né, contos inéditos, assim, que foram se atualizando com a cidade, com as temáticas, assim. Então o desafio era um pouco trazer esse novo universo que nunca tinha sido trabalhado, nem pela crítica literária, muito pouco pela crítica literária, muito pouco no teatro, né. Ele acompanhou, ele escolheu o título, inclusive, né? A Lena tinha pedido sugestões de contos. Ele falou, Daqui Ninguém Sai, que é um dos contos, né? Primeiro, ele falou, tem que ser. E logo depois ele faleceu, né? Ele, com certeza adoraria ter acompanhado, ter visto os ensaios, né? Ó, chegaram agora a Grace e a Lilian, que são as compositoras da parte musical maravilhosa, que eu tinha dito para vocês. Ali o Guilherme já foi bem cansado, o produtor da peça. Legal que está o elenco inteiro aqui. Eu acho que a Lilian e o Guilherme pediram qual que é a melhor forma da gente apresentar esse elenco maravilhoso. O que é que você pode fazer, dominar cada um aqui só para... cada um se apresenta aí, né? Será que é bonito isso? Então, começa com o Cid aqui, então. Vamos começar. Cid Correia. Fábio Holliver, o carioca do elenco. Zeca Salles. Nelsinho. Manu Forte. Augusto Franciscone, outra Francieira. Simone Spoladori. Carol Mascarenhas. Paulo Querentini. Wendy Bueno. Laís Cristina. Val Salles. Paula. Teu nome. A gente está sem produtora, é isso? Paula. Roque. Simão. É isso aí, muito obrigado. O Lunelo tem uma pergunta. Então, na verdade eu vou juntar duas perguntas, uma para a Fábio e uma para a Nena.
Primeiro eu queria que você listasse, se for possível, né, quais são os principais pontos que são trabalhados, os principais. E falasse pelo menos de uma das cartas, assim, para quem eram umas duas personalidades dessa carta. E para Nena, a montagem mais famosa, né, em teatro do Dalton foi Vampira Polaquinha, né, em 1992, né, ficou em cartaz por 8 para 9 anos. Quem nasceu junto com a peça está hoje com 30 anos de idade, né? Esse espetáculo ele conversa com o público mais jovem, como que ele fala do Dalton para o público mais jovem? Quer responder você? Pode? Assim, vamos ver, né, se ele dialoga a gente só sabe, né, assim, a proposta inicial que a gente abandonou era direcionada para o público jovem. Era um grupo, eram 3 atores jovens que entravam, três jovens que entravam num casarão abandonado, que seria uma biblioteca abandonada, que ia encontrar com a obra do Dalton, a obra física, né, o livro impresso, né, que a gente tem uma memória líquida aí que, né, se dá um apagão, acabou, né, e eles não conheciam a obra do Dalton, passam a conhecer através dos personagens e de um velho João, que é o guardião da obra do Dalton, e isso pegava fogo, esse lugar pegava fogo, esses personagens sobreviviam, que eram espectros, Isso era para ser, para dialogar com os jovens, a gente ia começar com hip hop, porque a gente queria trazer esse pessoal da quebrada que não conhece o público do Dalton Trevisan. E tem uma coisa que, assim, o Dalton é muito falado, e foi muito falado na morte dele agora, em dezembro, mas ele é pouco lido. O Dalton foi muito pouco lido pela importância que o Dalton Trevisan teve nesse país. Ele é, não só na minha opinião, mas de vários especialistas de literatura, o maior contista do país. E ele é pouco lido. Assim, então a ideia é que as pessoas vão ver o espetáculo de teatro e se reconheçam em alguns contos e falam, pô, esse cara é bacana. Se a gente vai conseguir levar esse público, não sei. Eu acho que esse público precisa primeiro fazer esse trabalho de acessar para esse público ver. É entrada franca, é teatro Guaíra, mas eu não sei como é que é a condição da pessoa que sai lá do circo para vir assistir um espetáculo. Enfim, a gente quer fazer durante a temporada, isso que eu estou vendo com o Guaíra, da gente fazer região metropolitana e a gente fazer um espetáculo, um projeto escola nos outros dias, tipo quinta-feira, a gente fazer um projeto escola para que esse público vá. Eu acho que o público espontâneo vai ser esse público espontâneo que a gente tem. Mas quero crer que não. A Lu falou das cartas, as cartas são um luxo, né? As cartas do Dalton não tinham sido publicadas ainda não foram, né? Vão ser agora em 2025. Então a primeira vez que elas são lidas em público é durante o espetáculo Daqui Ninguém Sai, então é uma coisa absolutamente histórica, né? O Dalton falando de si mesmo, de literatura, como ninguém nunca ouviu, na boca desses atores maravilhosos aí na dramaturgia do Henrique e da Nena. Momento auge eu tive o privilégio de ver, né, entre os privilégios que a minha condição, a minha vida me levou, assim, foi um deles, agradecendo a presença do Patrick Pessoa, curador do festival, grande crítico literário brasileiro, crítico teatral brasileiro. Obrigado, Patrick, pela presença. O Henrique, então, as cartas são um momento da peça, mas eu queria dizer como é que foi para você, que não é um leitor nativo de Dalton, como nós, né, como muitos de nós, que teve que conhecer e mergulhar na obra do Dalton Trevisan. Como é que foi esse processo para você? E citar algumas para quem foi, né? As cartas, né? Acho que você tinha perguntado, né? Não sei se era para Fabi, mas para saber quantos contos, né? Ou que contos principais. A gente está, né, Fabi, em torno de 60 contos. Claro que tem mini histórias, tem contos mais longos, tem fragmentos de contos, né? E em torno de 12 a 13 trechos de cartas. Foi uma seleção muito difícil, porque eu tive que ler toda a obra, né? Conhecia muito pouco do Dalton, o que acho que talvez a maioria conhece. Mas foi esse processo que começou em julho do ano passado. Então foram uns 4 meses aí dedicados a ler toda a obra. E pelo menos as cartas para o Otto, que são 600, eu tive que ler todas. As cartas são para o Otto, para o Milor, Manuel Bandeira. Ademar Guerra. A vantagem, né, que teve aqui, eles falam sobre isso. Drummond. Tem várias pessoas, né? Tem Pedro Nava, José Paulo Paes,
Mas o recorte não é de todo mundo que ele se correspondeu. Porque ele se correspondeu com muita gente foda, com certeza. Que ele era foda. Temos muitas perguntas engatilhadas aí, Sandoval pediu a vez, por favor. Não, eu queria falar um pouco, aproveitando que a pergunta do Fábio, que também conviveu muito com o Dalton, que sempre foi uma figura muito reservada, para dizer o mínimo, né? E teve essa reserva dele respeitada com muito carinho pela cidade, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que ele estava preparando uma saída e se portava com o seu legado, né? Tinha uma biografia, em vez de sair do forno, está saindo agora, né? Queria ver com vocês se a peça também faz um pouco parte disso, se contribui para o legado do Dalton. Queria ouvir da Fabinho como é que ele se preocupava com o que ele ia deixar. Sim, foi uma decisão do Dalton. Ele sempre foi um acumulador assim, de tudo que saiu desde os 14 anos, desde a primeira publicação. Assim, então ele sempre teve um cuidado muito grande com esse legado literário. Assim, deixou muito claro, não sei agora as edições da Todavia, né? Saem 10 livros esse ano, mais antologia, quer dizer, com a antologia do Caetano e do Felipe. Então ele deixou, né? Antes de decidir qualquer coisa, antes de se sentir cansado, ele já havia doado o acervo para o Instituto Moreira Salles, com toda a correspondência, diários, biblioteca. Mudou de editora, exatamente porque sentia um déficit da editora anterior de atingir dos livros estarem em circulação, chegarem ao público leitor. Ele autorizou a peça da Nena porque ele sabe o quanto o teatro chega, né, nas pessoas e o quanto ele seria respeitado e o quanto essa memória seria estaria viva, né, com a peça. E além disso vai ter uma série de exposições, né, vai ter a Feira do Livro do Sesc, que ele vai ser outro homenageado, uma exposição na USP, né, na Biblioteca Mindler. Então ele foi o controlador disso também, foi o controlador da imagem dele, das declarações que ele fez para a imprensa, geralmente muito provocativas, né, e principalmente da obra. Vanessa. Então, eu gostaria de saber um pouco do elenco, né? A gente não quer dar muito spoiler, né? Mas segundo o Sandro lá, vocês contam um pouco essa história, né? Como foi o processo, né? E vamos começar tudo de novo, né? Eu gostaria de saber como foi para vocês começar tudo de novo, né? Todo dia. Quem começa? Basicamente já é um trabalho do ator todo dia recomeçar, né? Já é um trabalho árduo, a gente mesmo não é um processo tão intenso como esse, já é natural, a gente repensar tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai colocar em cena. Então acho que foi só um pouquinho mais intenso que costuma ser os processos, assim. Porque é importante sempre pensar o que vai colocar em cena, porque a gente somos artistas, a gente está sempre pensando nisso, então acho que assim foi só um pouco mais intenso só do que costuma ser. Desesperador. Ao mesmo tempo que a mudança ela traz frescor, ela ventila ali o que está acontecendo, né? Então acho que todas essas mudanças, por mais dolorosas, porque a gente se apega também com o passar do processo, e com qualquer tipo de corte, mudança é um sofrimentinho. Mas eu acho que elas sempre aconteceram também com um vento bom, assim, que foi caminhando para o que temos hoje, assim, sabe? Eu estava subindo, eu subi com o Val no elevador, agora, eu falei, Val, a gente não vai cortar. Aí ele falou, mas alguma coisa grave? Eu falei, tem coisa tua. Assim, tá, né? O processo no elevador. Eu sinto assim, uma espécie de nudez em cena. Porque se você pega uma dramaturgia pronta, você sabe que tem um começo, meio e fim. E aquele personagem, a estrutura daquele personagem te dá uma máscara para entrar em cena. E nesse processo a gente não tem essa máscara. Primeiro que a gente se coloca como atores mesmo, mas mesmo fazendo os contos do Dalton, porque ele escreveu para literatura e não para ser interpretado. Então já tem uma nudez nisso. E, por exemplo, no meu caso, eu faço a Maria, né? E o meu primeiro texto, ele é uma junção de mini frases de contos. Então, na verdade, ele não é puro Dalton. Ele é Dalton já com uma dramaturgia pensada. Então, acho que tudo isso traz a gente para uma estado de vulnerabilidade muito grande.
E eu acho que essa pode ser a beleza do nosso espetáculo e o risco do nosso espetáculo. E eu acho que realmente está na nossa mão mesmo. E a gente vai ter que estar aberto todos os dias para entrar em contato com o público e com essas palavras, sabe? Sem muita rede de proteção. É isso que eu sinto. Eu queria aproveitar um pouco a palavra dramaturgia, né? Todos nós sabemos que adaptar, como traduzir, é sempre uma faca de dois gumes, ou vários gumes, ou várias facas, enfim. E, às vezes, tanto melhor é um texto, ou tanto melhor é uma adaptação, quanto mais se afasta do modelo original. Então, sendo uma figura tão admirada, né, e já foi elogiado tantas vezes aqui, somos todos leitores, e cria também determinada agiografia ao alguém se aproximar do texto. Mas vocês são criadores, então a minha pergunta é bem direta ao Henrique, não é? Como foi esse trabalho em si com o texto, sabendo que tinha que construir algo para o palco e não para a literatura, que é outro tipo de tempo, não é? E de sensibilidade. Enfim, a minha curiosidade é essa, saber como tornar isso outra coisa. Inclusive tem um texto na peça, na dramaturgia, que acho que a Larissa fala, né? O desafio é saber como se separar o que é conto e o que não é. Para que a obra que ela está sendo usada no original, por isso talvez a gente tenha feito tanta versão de textos. Por isso, porque a gente sempre ficou com essa busca de não pegar o conto e adaptar para que ele coubesse. Isso que a Simone falou, atores no estado de jogo, e acho que isso vai ser durante toda a temporada e mais, assim, encontrar procedimentos para que isso não tenha nesse estado de jogo, assim, nesse estado de... Mas a premissa é que a gente não podia mudar o ponto, não podia adaptar. Não foi tirado nada, não foi comprado. Respeito ao texto, é isso? Sim. É isso que é um mega desafio para dar teatro sem mudar a literatura. E ao mesmo tempo fazer uma coisa própria, não? Ou não? No caso do nosso personagem, da nossa cena, eu e o Cid, são vários mini contos do Dalton. Mas é claro que foi pensados, né? E acho que o próprio Henrique Helena não sabia se isso ia dar certo ou não, ia dar uma cena. Uma coisa que, bom, não. Eu não sei se isso vai chegar no público, talvez não tenha muita importância também se vai chegar ou não. Mas a nossa ideia interior, digamos assim, é que que a gente coloque em cena várias Marias e vários, sabe? Porque cada conto, na verdade é assim mesmo, cada conto tem uma personalidade. Mas isso já vem do jeito, não é uma coisa que nós, atores, a gente não precisou pensar para fazer isso. Como o Dalton escrevia de um jeito diferente, cada conto, é muito louco, é muito interessante isso, né? Então, cada conto já tem uma personalidade. Então, você vai falar, já sai de um jeito diferente, pelo jeito mesmo que ele escreveu. Eu acho que quando mudou, né, quando a gente começou a melhorar, eu acredito que melhorou, tá? Quando a gente começou a melhorar, a melhorar essa versão, digamos, quantas versões? 27, né? Eu acho que uma coisa interessante que aconteceu com essa... foi a gente poder, exatamente o que você falou, né? Porque assim, o difícil é dialogar, né? A gente tem um diálogo, o João e a Maria dialogam na cena, com contos. Então isso é um grande desafio. E como agora nesse lugar de um ensaio aberto, de uma trupe ali que está ali experimentando coisas, eu acho que essa nova versão melhorada, no meu entendimento, ela facilita justamente isso também, né? A gente não tem essa preocupação, talvez, não, é um ensaio, né? E a gente pode experimentar vários Joões e várias Marias, no caso, né? Então isso eu achei que enriqueceu muito essa nossa versão. Apareceu outro João, né? E eu acho que daí, você falando um pouco do processo, né, da gente, assim, é muito bom, enquanto ator, você poder ter essa liberdade de brincar, a gente tem uma liberdade de errar, porque cabe nessa peça errar, fica até bonito. A gente errou algumas vezes e aflora uma coisa muito interessante do momento, da hora, né? Que aconteceu agora, isso. Então essa
essa versão melhorada, no meu caso, do meu pensamento, ela proporciona isso também, um momento que o público consegue ver que, na verdade, muita coisa dá errado num processo de teatro, né? Numa apresentação de teatro. E geralmente quando a gente erra numa peça de teatro, digamos com texto, né, de cabo a rabo ali, a gente se sente muito mal, né? Porque a gente não quer errar, a gente quer acertar, né? E nessa é adorável errar. É muito bom errar. E tomara que eu erre muito. Porque traz um frescor para a cena, traz uma... Isso a dramaturgia colabora muito, assim, né? Temos uma pergunta. Bruno, Curitiba aparece praticamente como uma personagem no Literatura do Dalton. Como que ela aparece dentro da peça, como ela é revisitada hoje? Olha, tem um trabalho de composição musical que a Lívia e a Grace fizeram, e uma das propostas era que a gente transformasse os contos em música, né? E aí esse é o espetáculo que mais tem conto musicado. Então tem uma cena, né, que é o Curitiba Revisitado, por exemplo, que fala só sobre Curitiba. E é um Dalton denunciando, né, essa Curitiba. O Dalton, né, como ele diz, né, não é essa Curitiba para inglês ver. Mas ao mesmo tempo a gente traz falas de Curitiba do elenco inteiro, destacando algumas frases, onde a Simone, por exemplo, termina fazendo Lamentações de Curitiba, que foi feito em 1992, lá no Pirapolaquinha, e é um texto de sei lá quantos anos antes. Tem a exposição de 1998. Mas o Curitiba Revisitado é um texto de 94, já é uma produção bem recente, assim, uma marginalização da cidade, vários problemas urbanos muito atuais, né? Um texto mesmo. A gente juntou, e a tentativa inicial era que a gente ia trabalhar com os contos mais recentes. Mas assim, você pega o Dalton, que escreveu em 1940, é super atual. É super atual. Ele falando da Maria Bueno, por exemplo, a morte da Maria Bueno, a gente abre o espetáculo com isso. Maria Bueno é uma mulher que Curitiba virou santinha, né? E que foi morta, foi assassinada pelo noivo e foi absolvido. E ele conta essa história, ele denuncia, né, esse feminicídio que continua. O Brasil, acho que é o país que mais comete feminicídio. E a Maria Bueno era uma mulher preta, inclusive, parda, porque embranquiçaram, né, a região embranquecida ficou aí. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que Curitiba está o tempo todo na obra dele e a gente botou muito Curitiba na peça. Assim, tem trechos específicos, né, sobre Curitiba. Maravilha. Queridos, seguinte, como temos nosso compromisso com o tempo aqui, o Vitor Salmazo vai fazer uma última pergunta. Eu só queria fazer uma observação, como a peça generosamente também cita as outras montagens do Dalton, as históricas, né? Do Ademar Guerra, do Pirapolaquinha. O Cid faz aqui uma homenagem ao Mário Schoenberg também. Sim, saudoso, maravilhoso. Isso é sensacional. Vitor, você tem o privilégio de fazer a última pergunta e eu já agradeço aqui a toda a trupe do Teatro Comédia Parada. Bom dia a todos, Vitor Salmazo do Eu Amo Curitiba. Queria dizer que eu sou muito fã da Liliana Carroza. Muito fã, parabéns, muito massa. É o seguinte, o nosso centenário, né, o Dalton, ele deixou uma vastíssima obra, cartas maravilhosas e tudo mais, um dos nossos baluartes, né, da cidade de Madrasta, e faz a gente se engrandecer enquanto curitibano, assim. Qual que é a importância dessa produção histórica nesse momento em que Curitiba precisa de mais Dalton e de muito menos Deltan? Já respondeu, né? E hoje tomara, né, que... Sim. Sem anistia. O Xandão sem anistia. Tá sendo, né? Tá rolando aí. Não sei se já acabou, aliás. Acho que não, é bem longa. Mas acho que já respondeu. Posso então fazer uma última? Então faça. Eu queria saber um pouco dos atores que não falaram muito, como que é essa experiência de estar vivendo essas personagens que são já tão icônicas, porque todo mundo tem um João, tem uma Maria já construído ali de quando leu Dalton clássico. Então como que foi para vocês encarnar esses personagens, seu cavalo ali? Pessoalmente, assim, falando, eu acho que é a primeira vez no teatro que eu tenho 24 anos, então eu tô começando a interpretar personagens mais adultos agora, assim, já pegar logo um Dalton de cara, tipo,
é muito forte, foi uma experiência muito desafiadora, assim, desde o início. E as conversas com a Fabinha, eu acho que foram... Ela deu aulas pra gente sobre Dalton, né? Ela foi a melhor amiga do Dalton, digamos assim, durante 20 anos. Foi muito legal esse contato com ela e de conhecer um lado pessoal mesmo do Dalton, que definitivamente não é o que a imprensa pintou durante muito tempo, né? Essa figura machista, misógina, enfim, que é uma primeira visão que muita gente tem do Dalton, assim, e poder entender esse lado dele num lugar de denúncia de questões, e não num lugar de que ele escrevia o que ele acreditava, digamos assim, mas entender esse lugar de denúncia, entender esse lugar de uma exposição de uma Curitiba, ou de uma mulher, de uma Maria, de uma Sulamita, que no caso é a minha personagem, assim, que as pessoas... que não é o que está mais evidente, né? Ele revela o interior das personagens de uma maneira muito perspicaz, muito ambígua. Eu acho que o desafio maior foi a ambiguidade do Dalton, isso eu questionava desde o início do processo, né? Da gente ler um texto e pensar, meu Deus, como é que eu, como atriz, vou levar essa ambiguidade para a minha interpretação também? Né? Porque é um texto literário, não é teatro, então acho que a ambiguidade foi um desafio muito grande e a beleza e o prazer estava nessa coisa desse outro lado do Dalton, assim, que eu não conhecia e que muita gente não conhece, e acho que isso é um dos grandes presentes da peça, assim, de não ver só um fim das Marias, né? Só um fim cruel, que infelizmente é um fim real das coisas, que precisa falar numa peça, né? O Dalton escreveu o fim real das coisas, infelizmente muitos fins seguem sendo atuais, mas a peça revela fins diferentes também das Marias, camadas diferentes das mulheres, né, do Dalton, que não são as mais marcantes, assim, um lado que as pessoas não estão acostumadas de ver do Dalton, eu acho. Aproveitando, só desculpa o gancho, bem rapidinho, que eu acho que é importante falar, que mostra esse outro lado do Dalton nas cartas, né, que é ele falando, ele escrevendo, que é um texto que você fala, uma carta que você fala, que eu acho lindo, que é um spoilerzinho, mas assim, ele fala numa carta pro Milor? Pro Milor, quem matou Maria não fui eu. E é isso, né, ele só mostrava o que acontecia de verdade. Exato. A Paula tinha pedido para falar um pouquinho. Eu não sei intérprete da gente, mas pessoa surda. Tem algum intérprete aqui? Não? Tá, eu vou tentar então, rapidinho. Tem que ter. Mas eu, pessoa surda, A gente pediu. profundo, profundidade, entendi lendo, de sentir emoção com os personagens, lendo e adaptando para Libras os contos. Junto com a Madu, eu, que me ajudava a entender e interpretar também, só isso. Muito obrigado. Daqui ninguém sai. Grande acontecimento aí, a grande estreia nacional amanhã e depois, e acho que eu posso falar, eu estou fazendo esse papel de informante aqui. Vamos dizer assim, muito provavelmente no inverno, aí, em junho, julho, vai ter uma temporada daqui ninguém sai, né? Acho que talvez eu vou falar que vai ter. Pode ser que tenha. Quero agradecer então, pedir desculpa por não ter trazido um intérprete, não sei o que aconteceu. Não, mas acho que tem um de comunicação nosso para mas eu quero só agradecer em nome do festival então, a presença desse hermoso elenco, Minoi, Henrique, todo mundo, Grace Lilian, todo o sucesso do mundo para vocês. Foi um prazer, um privilégio, uma honra receber vocês. Cruel, né? Faz a vocês têm isso, mas só pra, né, assim... Nós falamos antes ali, passamos tá ótimo. a capivara. Oi, antes. Vai ter, Vou precisar